Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 13 de matemática. Dando continuidade aos nossos estudos sobre as quatro operações, então hoje nós iremos estudar um pouco mais sobre a adição e a subtração. Nós temos o início da nossa apostila. Matemática, quarto ano, aula 13 de matemática. Vamos retomar sobre a adição com reagrupamento. Então, aqui nós temos uma situação problema, da qual nós iremos analisá-la. Então, uma empresa de transportes resolveu calcular o gasto com óleo diesel no primeiro bimestre de 2021. Então, para quem não se recorda, bimestre é o equivalente a 2 meses. E o exercício está falando do primeiro bimestre. Então, seriam os 2 primeiros meses do ano, ou seja, janeiro e fevereiro. Sabendo que em janeiro foram consumidos 4.314 litros de óleo diesel e em fevereiro 5.599 litros. Vamos calcular o consumo total neste período. Então, neste período, nós temos que em janeiro foram consumidos 4.314 litros e em fevereiro 5.599 litros. Então, o que o exercício está pedindo era para calcular o consumo total neste primeiro bimestre de 2021. Então, vamos calcular? Agora, nós iremos realizar os cálculos da situação problema do slide anterior para descobrirmos o total de litros de óleo diesel consumidos no primeiro bimestre de 2021. Então, aqui a professora trouxe o primeiro passo, que é o adicionarmos as unidades. Então, nós iremos começar este cálculo pela ordem da unidade. Então, nós temos 4 unidades mais 9 unidades, que totaliza 13 unidades. Mas eu posso deixar essas 13 unidades aqui? Não, o que eu tenho que fazer? Desagrupar para efetuar um reagrupamento das unidades para trocar por uma dezena. Então, 13 vai ficar 10 mais 3. Essas 10 unidades eu vou reagrupar novamente e trocar por uma dezena. E as 3 unidades que me sobraram, eu permaneço na ordem da unidade, que é o que nós observamos aqui. Então, a professora deixou as 3 unidades que restaram e reagrupei as 10 unidades e troquei por uma dezena. Então, aqui não é o número 11, e sim uma dezena da troca, mais uma dezena que já estava aqui. Mas a professora vai pedir para vocês fazerem uma correção. Aqui no segundo passo, não é tocamos, e sim trocamos. Então, vocês passam um traço na palavra errada e reescrevam corretamente em cima. Então, trocamos 10 unidades por uma dezena e adicionamos as dezenas, que foi o que a professora fez. Então, agora nós iremos efetuar a soma das dezenas. Então, eu tenho uma dezena do reagrupamento, que eu troquei, com mais uma, deu 2 dezenas, com mais 9, 11 dezenas. Aqui também ocorrerá a mesma coisa, eu não posso deixar essas 11 dezenas, então eu vou desagrupar para efetuar um novo reagrupamento para a troca. Então, aqui nós temos o passo 3, que foi, nós deixamos o 11 desagrupado, fica 10 dezenas mais uma, então eu deixei uma dezena que sobrou aqui e efetuei um novo reagrupamento das 10 dezenas e troquei por uma centena. Então, aqui eu tenho uma centena da troca, mais as 3 centenas que já estavam aqui na ordem da centena. Então, aqui também a professora vai pedir para vocês corrigirem. Então, no passo 3 ficará trocamos 10 dezenas por uma centena e adicionamos as centenas. Então, agora nós iremos fazer a soma das centenas. Então, uma centena mais 3, 4, com mais 5, 9. Aqui não tem
desagrupamento. Então, vamos passar para o último passo, que é a ordem da unidade de milhar. Então, eu tenho 4 unidades de milhar, mais 5 unidades de milhar, que totaliza 9 unidades de milhar. Então, esta empresa, no primeiro bimestre de 2021, totalizou um gasto com óleo diesel de 9.913 litros. Agora, vamos aplicar resolvendo com algoritmo. Exercício 1. André e Bruno trabalham em uma fazenda de gado leiteiro. André retirou nessa semana 178 litros de leite e Bruno retirou 157 litros. Qual o total de litros de leite retirados nesta semana na fazenda? E aí, vamos tentar descobrir? Para isso, nós temos aqui, ao lado, as ideias da adição, que é o poupar, o reunir, o agrupar, o somar, o juntar e o acrescentar. Para isso, vamos grifar as partes importantes para verificar a ideia. Então, nós temos os 178 litros de leite retirados por André e os 157 litros de leite retirados por Bruno. O questionamento do problema é qual o total de litros de leite retirados nesta semana na fazenda. Então, nós temos como ideia o juntar. Iremos juntar a quantidade de litros de leite retirados por André com a quantidade de litros de leite retiradas por Bruno. Então, nós temos uma ideia que está dentro das ideias da adição. Então, o algoritmo a ser utilizado é o algoritmo da adição. A professora vai pedir para separar as ordens com traço, facilitará na hora da resolução. E começaremos a resolver pela ordem da unidade. Então, nós temos 8 unidades mais 7 unidades, totaliza 15 unidades. Eu posso deixar as 15 unidades nesta ordem? Não. Eu preciso desagrupar para efetuar um novo reagrupamento para fazer a troca. Então, as 15 unidades ficará 10 mais 5. As 5 unidades que me restou, que eu não consigo efetuar um novo reagrupamento, eu deixo na ordem da unidade e troco as 10 unidades por uma dezena. E agora, nós iremos resolver a ordem da dezena. Então, nós temos uma dezena mais 7 dezenas é igual a 8, com mais 5, 13 dezenas. Posso deixar as 13 dezenas aqui? Também não. Então, eu vou efetuar um desagrupamento. Então, o 13 vai ficar 10 dezenas mais 3. As 3 dezenas que me restaram permanecem na ordem da dezena e reagrupo as 10 dezenas para trocar por uma centena. E agora, vamos efetuar a soma da ordem da centena. Então, eu tenho uma centena, mais uma centena, mais uma centena, que é igual a 3 centenas. Então, totalizando a quantidade de leites retiradas nesta semana na fazenda, um total de 335 litros, que é a nossa alternativa B. Exercício 2. Em um campeonato de futebol foram vendidos 6.540 ingressos para a arquibancada e 2.786 para cadeiras. Assim, podemos afirmar que foram vendidos no total. Então, vamos lá analisar o problema. Então, eu sei que para a arquibancada foram vendidos 6.540 e para as cadeiras 2.786. O que o exercício está pedindo? O total de ingressos que foram vendidos para este campeonato de futebol. Então, o que vocês irão fazer? Grifar essas partes importantes, analisar a ideia, verificar se essa ideia está dentro das ideias da adição, efetuar o algoritmo e assinalar a resposta correta.
Exercício 3. Carlos fez 1.856 pontos em uma partida de videogame e seu irmão Jorge fez 274 pontos a mais que ele. Então, o exercício está pedindo quantos pontos fez Jorge. Então, eu sei quantos pontos Carlos fez, que foi 1.856. Só que eu sei também que Jorge fez 274 pontos a mais do que Carlos, seu irmão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou precisar analisar quantos pontos Jorge fez. Então, para isso, eu vou verificar a ideia. Esse a mais me induz qual operação? A ideia de qual operação? Então, vocês irão analisar qual é a ideia, verificar se ela está dentro das ideias da adição, efetuar o algoritmo e analisar qual dessas alternativas corresponde ao seu resultado. Helena tem uma floricultura e já possuía 1.248 vasos de plantas ornamentais. Para o Dia das Mães, resolveu encomendar 189 vasos de orquídeas. Quantos vasos terá ao todo com a nova encomenda? Então, o que vocês irão fazer? Analisar, se precisar, releiam novamente a situação problema, grifem as partes importantes, grifem a pergunta do exercício, que a partir dela vocês terão uma ideia do que vocês irão realizar. Busquem a ideia, analisando se realmente está dentro das ideias da adição, efetuem o algoritmo e assinalem a resposta correta. Vamos retomar a subtração com reagrupamento. Assim como fizemos com a adição, que retomamos o passo a passo através de uma situação, problema, de várias outras que vocês terão que fazer no desenvolver da atividade desta aula, faremos também com a subtração. Então, iremos primeiro analisar o problema através de uma leitura, grifando as partes principais e verificando se a ideia está dentro das ideias da adição. Então, vamos à leitura do problema. No ano de 2010, o município de Campestre, no estado de Alagoas, tinha uma população de 6.594 habitantes. No ano de 2020, o mesmo município tem uma população estimada de 6.958 habitantes. Vamos calcular quantos habitantes o município tem a mais em 2020, quando comparado a 2010. Então, grifando as partes importantes, sabemos que este município, em 2010, tinha uma população de 6.594. E no ano de 2020, ele tem uma população estimada de 6.958 habitantes. O questionamento do problema está pedindo para calcularmos quantos habitantes o município tem a mais em 2020, quando comparado a 2010. Então, aqui, o exercício trouxe a palavrinha mais. Mas se a mais está nos remetendo à ideia de comparação. Então, ele quer comparar o ano de 2020 ao ano de 2010. Quantos a mais teria de habitantes no ano de 2020? Essa ideia de comparação a mais nos remete à ideia da subtração. Então, o algoritmo a ser realizado é o da subtração. Vamos calcular? Agora, nós iremos realizar o cálculo do algoritmo da subtração apresentado na situação problema do slide anterior. Então, aqui nós temos o primeiro passo a passo, que é subtrairmos as unidades. Então, nós iremos começar este cálculo pela ordem da unidade. Então, nós temos 8 unidades e precisamos retirar 4. 8 é maior que 4, então eu consigo. Então, 8 menos 4, ou 4 para 8, é igual a 4 unidades. O próximo passo é a ordem da dezena. Então, nós iremos analisar esta ordem. Então, vamos verificar qual é o segundo passo.
Como não é possível subtrair 9 dezenas de 5 dezenas, trocamos uma centena por 10 dezenas. Então, vamos analisar este segundo passo. Observe que eu tenho só 5 dezenas e preciso retirar 9, eu não consigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desagrupar a centena, então, eu vou trocar 9 menos 1, vou ficar com 8 centenas, e vou trocar uma centena por 10 dezenas. Só que aqui eu já tinha 5, então vou reagrupar as 10 dezenas da troca com as 5 que eu já possuía nesta ordem. Fiquei com 15 dezenas, então agora eu consigo efetuar essa subtração. Então, 15 menos 9, ou 9 para 15, 6 dezenas. Agora, temos o nosso terceiro passo, que trabalharemos a ordem da centena. Então, subtraímos as centenas. Lembra do passo anterior que nós fizemos a troca? Então, agora eu só tenho 8 centenas. 8, eu consigo subtrair 5 centenas? Sim, 8 é maior. Então, 8 menos 5, ou 5 para 8, é igual a 3 centenas. E nós temos a nossa última ordem, que é a unidade de milhar. Então, subtraímos as unidades de milhar. Então, eu tenho 6 unidades de milhar, preciso retirar 6 unidades de milhar, vou ficar com nenhuma unidade de milhar. Portanto, o município de Campestre teve um aumento de 364 habitantes entre 2010 e 2020. Resolva montando o algoritmo. Exercício 5. Luciana faz doces para festas e no mês de abril vendeu 2.458 doces. No mês de maio, vendeu 4.354. Quantos doces a mais foram vendidos no mês de maio, quando comparado ao mês anterior? Aqui nós temos as ideias da subtração, que é o gastar, subtrair a diferença, emprestar, o perder, o comparar, a mais ou a menos. Nós precisamos grifar as partes importantes, que são a quantidade de doces vendidos em abril e a quantidade de doces vendidos em maio. A pergunta do problema é quantos doces a mais foram vendidos no mês de maio, quando comparado ao mês anterior. Então, nós sabemos que a ideia é do comparar, que a pergunta do problema já nos trouxe, comparar a mais, que nos remete às ideias da subtração. Então, aqui nós temos o algoritmo da subtração e iremos iniciá-lo pela ordem das unidades. Então, eu tenho 4 unidades. Eu preciso retirar 8, eu não consigo. O que eu vou fazer? Eu vou desagrupar a ordem da dezena e vou trocar uma dezena por 10 unidades. E vou reagrupar essas 10 unidades junto com as 4 que eu tinha, ficando com 14 unidades. Então, agora eu já consigo. 14 menos 8, ou 8 para 14, eu tenho 6 unidades. E agora, iremos analisar a ordem da dezena. Então, eu tenho 4 dezenas e preciso retirar 5. Eu consigo? Não, não consigo. Então, o que eu vou fazer? Desagrupar a centena e trocar uma centena por 10 dezenas. E reagrupar essas 10 dezenas com as 4 que eu tinha. Então, eu fiquei com 14 dezenas. 14 dezenas menos 5, ou 5 para 14, 9 dezenas. Agora, vamos fazer a subtração na ordem da centena. Eu tenho 2 centenas e preciso retirar 4. Eu consigo? Não, não consigo. Então, eu vou desagrupar a ordem de milhar. Então, eu tenho uma unidade de milhar e vou trocar por 10 centenas. Só que eu já tinha 2, então eu vou fazer o reagrupamento. Então,
eu tenho 12 centenas e preciso tirar 4. É igual a 8 centenas. E agora eu vou trabalhar na ordem da unidade de milhar. Eu tenho 3 unidades de milhar e preciso tirar 2. Eu fico com 1 unidade de milhar. Então, Luciana vendeu a mais, no mês de maio, 1.896 doces, que seria a alternativa B. Exercício 6. Alexandre conseguiu economizar de seu salário R$ 1.240. Ele resolveu comprar um aparelho de celular no valor de R$ 835. Quanto ainda restará de suas economias? Então, aqui vocês têm o valor que ele economizou do seu salário, o valor que ele irá gastar com a compra do aparelho, e o exercício está pedindo quanto ainda restará de suas economias. Então, com essa leitura, vocês irão colocar a ideia, analisar se essa ideia está dentro da operação de subtração, realizar o algoritmo e assinalar a resposta que corresponde ao resultado de sua operação. Exercício 7. Cláudia nasceu em 1992 e se formou na faculdade em 2018. Quantos anos ela tinha quando terminou a faculdade? Então, aqui nós temos algumas partes importantes. A pergunta do exercício que vocês precisam grifar para facilitar na hora da resolução. Então, busquem a ideia do exercício, realizem o algoritmo e assinalem a alternativa que corresponde à sua resposta. Patrícia comprou 4 dúzias de bananas para fazer algumas tortas. Ao descascar as frutas, percebeu que 8 unidades estavam estragadas. Quantas bananas poderão ser utilizadas na torta? Então, observe que aqui vocês têm as ideias. Isso significa que vocês têm mais do que uma ideia para ser analisada. E aqui tem um outro detalhe também. Observe que ela comprou 4 dúzias de banana. Então, eu sei quantas unidades ela comprou total? Não. Mas a professora trouxe uma dica. Então, uma dúzia é igual a 12 unidades. Então, vocês precisam descobrir quantas unidades foram para depois realizar este segundo cálculo. Então, vocês têm o algoritmo a ser realizado e depois grifar a alternativa que corresponde à resposta deste exercício. Antes de iniciarmos o nosso quebra-cuca de hoje, vamos retomar um conceito já estudado nos anos anteriores, que são números pares ou ímpares. Para você descobrir se um número é par ou ímpar, basta você analisar a ordem das unidades. Então, vamos verificar o que é isso. Números pares são todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Mas e aí? O que significa? Significa que se na ordem da unidade você tiver o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8, eu tenho um número par. Então, vamos ver. A professora trouxe o número 58. Vamos verificar qual é o número da ordem da unidade. É o 8. O 8 está dentro aqui da relação que a professora colocou como números pares? Sim. Então, ele terminou em 8. Então, aqui, o número 58 é um número par. E os números ímpares? Os números ímpares são todos os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Isso significa dizer que você vai observar a ordem da unidade. E se na ordem da unidade tiver o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, você tem um número ímpar. Então, a professora trouxe o número 51. Então, vamos analisar o número da ordem da unidade. É 1, está dentro da relação de números ímpares, então eu tenho um número ímpar. Então, isso significa dizer que o número 51 é um número ímpar. Ficou fácil, não? Chegou a hora do nosso quebra-cuca. Então,
Quero ser criança que gosta de desafios. 1. Circule. Então, agora nós iremos colocar em prática o que relembramos no slide anterior sobre números pares e ímpares. Então, aqui no primeiro quadro, vocês circularão os números pares, no segundo quadro, os números ímpares, e no terceiro quadro, vocês procurarão o maior número par e o menor número ímpar. Então, vamos procurar, a professora vai analisar um número par e um número ímpar. Vocês procurarão nos quadros os demais. E no último quadro, vocês encontrarão o maior número par e o menor número ímpar. Então, vamos analisar este primeiro número, que é o 74. O que a professora falou? Verifica o número da ordem da unidade. Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 e o 8, eu tenho um número par. Então, qual que é o número que está na ordem da unidade? O 4. Então, aqui eu tenho um número par. E assim, vocês analisarão o restante do quadro. Números ímpares. Então, os números ímpares são os terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, vamos verificar o número 11. Qual o número que ocupa a ordem da unidade? O 1. 1 está dentro dessa relação que a professora acabou de falar? Sim. Então, aqui, o número 11 também é um número primo. Então, vocês verificarão se neste quadro tem mais algum número ímpar e farão a mesma análise com o maior número par e o menor número ímpar. Exercício 2. Substitua os números por uma letra e decifre o código. Então, aqui nós temos algumas letras correspondentes a cada um desses números. Embaixo nós temos os números e nesses números nós temos uma escrita de um código, então que nós precisamos decifrar qual será. Então, a professora fará a primeira palavra e vocês darão continuidade ao exercício. Então, o meu primeiro número é o número 3. Então, eu vou buscar qual a letra que corresponde ao número 3, né? A letra E, eu coloco na linha. Lembrando, estamos estudando matemática, mas não podemos deixar o português. Então, nós temos letra maiúscula, espaço inicial. Então, todas as regras de português têm que ser respeitadas. A próxima letra aqui da minha palavrinha, do meu código, corresponde ao número 10, e não o 1 e o 0. Então, eu vou buscar qual a letra que corresponde a este número, que é a letra U, e coloco ela do lado do E. Então, eu vou dar um espaço para escrever a próxima letra. Tentem descobrir, tenho certeza que vocês irão gostar deste código. A professora particularmente ama o que será decifrado neste código. Exercício 3 do nosso quebra-cuca. Em cada caso, circule o número correto. Então, aqui nós temos 3 casos. A professora irá analisar o primeiro caso. Vocês verifiquem como que é o procedimento para descobrir este número. Depois, vocês irão fazer os 2 últimos quadros. Então, aqui a professora vai usar por eliminação, para a gente descobrir o número. Então, nós sabemos que um número é maior que 1.800 e menor que 2.500. O dígito das centenas é 3. Então, vamos analisar. Então, a primeira parte, eu sei que ele é maior que 1.800. Se ele é um número maior que 1.800, então aqui o número 1.000 é menor. Então, vamos grifar ele, eliminamos ele. O 2.100, eu sei que é maior. 2.360 também é maior. 3.500 também é maior que 1.800. Então, aqui. E o 1.800? O 1.800 é igual. Então, também será grifado, porque está pedindo um número maior, não igual. A próxima parte, eu sei que ele é menor que 2.500. Então, 2.100 ainda fica, 2.360 ainda fica. 3.500 é maior que 2.500, então vamos eliminar ele. E
o último detalhe para descobrir este número, eu sei que o dígito das centenas é o 3. Então, nós temos dois números. Então, o que nós iremos fazer? E observar o número que ocupa a ordem da centena. 2.100, o número que ocupa a ordem da centena é 1. Então, não é o que o exercício está pedindo. Então, vamos eliminar ele. O que sobrou? O 2.360, mas vamos confirmar se o número que está na ordem da centena é o 3. É o 3? Sim. Então, descobrimos qual é o número que o exercício quer, 2.360. Então, assim vocês farão com os próximos quadros. Professora, tem um recado muito importante para vocês. Na nossa apostila, se vocês observarem, não tem atividades para casa. Então, as atividades para casa ficará a critério de cada professor. Então, fique atento às instruções que ele fornecerá sobre as atividades para casa. E a nossa aula de matemática terminou. Um grande abraço, até a próxima aula!